Bom, vamos falar de objetivo com cobertura múltipla. No decorrer do vídeo eu vou mostrar o que é cobertura múltipla. Então a gente vai fazer o seguinte. Nesse vídeo a gente vai ver como lança o objetivo da empresa, como marca os produtos que são obrigatórios. O que é produto obrigatório? Por exemplo, eu tenho várias famílias de produto na minha empresa, mas eu quero que determinadas famílias de produtos sejam positivadas em todos os clientes, independente de qualquer coisa. Então vou marcar esses produtos como obrigatórios. Mais tarde a gente vai acrescentar isso aqui. A gente vai ver como é que funciona a média por cliente, o objetivo para cada cliente. A gente vai apurar. A gente vai ver como é que o BI pode auxiliar nesse tratamento todo. A gente vai analisar o vendedor. A gente vai ver a tendência desse vendedor, se continuar desse jeito, onde é que ele vai parar. A gente vai ver o desafio do dia, análise do supervisor de vendas, análise dos clientes, análise por produto e, consequentemente, a cobertura múltipla. Então, como é que vai fazer? Primeiro passo, a gente vai traçar o objetivo da empresa. O objetivo da empresa é o seguinte: eu vou numa tela, lanço todas as famílias desses produtos, das famílias que eu costumo trabalhar, que a empresa tem que trabalhar, tá? Então aqui eu preciso vender 1.620.000 no mês 9 de 2010. E eu tenho aqui como se divide esse 1.600.000 produto a produto, nesse caso aqui família a família. E notem que esses três produtos aqui estão marcados: o Danoninho, o Activia e o Actimel. Por quê? Porque a empresa decidiu que esses produtos são obrigatórios serem positivados em todos os clientes. Independente do que aconteça, eu quero positivar esses produtos em todos os clientes. Não basta eu vender 330.000 de Activia, eu preciso positivar a Activia em todos os clientes. E idem para Danoninho e idem para Actimel, certo? Bom, a partir daí, esse aí é o pontapé inicial. Eu decidi o objetivo da empresa, certo? A partir daí é o seguinte: eu preciso pegar esse objetivo e traçar e fazer por efeito cascata chegar a todos os clientes. Então eu preciso saber quanto pesa cada cliente em cada família daquela. Então eu tenho essa tela onde eu tenho aqui, eu apuro 3 meses de média, cliente a cliente, família por família. Só que eu vou chegar e vou dizer o seguinte: não quero os clientes inativos e também não quero os clientes suspensos, para não dar muita distorção. Então aqui eu tenho os meses que eu preciso dessa venda. A partir daí, o que acontece? O sistema vai calcular a média nesse intervalo e vai achar o peso de cada cliente. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Bom, depois do objetivo traçado, a gente nota o seguinte: por exemplo, esse cliente aqui, como ele está inativo e suspenso, não tem nenhum objetivo para ele. Mas em compensação, o açougue Anjos Barrocos, eu tenho aqui o objetivo. Notem que, por coincidência, este cliente aqui, ele não teve nenhum movimento naqueles 3 meses. Então eu fui obrigado a cravar R$1 em cada produto obrigatório, para que, se ele está na lista, ele tem que vender. E assim por diante. Por exemplo, esse outro aqui, o açougue Barreirinhas, eu tenho este objetivo aqui. De onde nasceu isso? Repetindo, a partir do objetivo da empresa, quanto cada família dessa neste cliente representou, e a partir daí eu tracei o objetivo para todo mundo, certo? Então isso foi feito cliente a cliente, e do mesmo jeito daquele efeito cascata, a gente chegou a partir da empresa, a gente conseguiu chegar um objetivo produto a produto, cliente a cliente. Eu consigo, a partir de agora, saber o objetivo de cada vendedor, de cada supervisor, de cada produto, certo? Então vamos agora, o objetivo traçado, a gente vai apurar o objetivo. Na tela de apuração eu tenho 3 campos. Logicamente, o mês que eu estou apurando, quantos dias de venda efetivos eu tenho nesse mês e quantos dias faltam para terminar o mês. Então, com esses 3 campos aqui, eu vou ter quanto foi apurado e qual é a tendência
de cada cliente, de cada produto, de cada supervisor. Então a gente vai mandar apurar e logo em seguida a gente vai fazer usar o BI para ver como é que a gente analisa isso. Para quem não conhece, esse aqui é o BI. Aqui é o resultado daquela apuração. Por exemplo, eu tenho o objetivo, aqui estão os vendedores, e eu tenho o objetivo aqui de 1.637.000. Isso quer dizer o seguinte: por que ficou acima daqueles 1.620.000? É porque eu fui obrigado, por arredondamento, levar um pouquinho para cima cada item, além daqueles produtos que eram obrigatórios e não estavam presentes na média dos clientes. Então eu tive que levar. Existem algumas telas de ajuste para chegar no valor mais próximo, mas isso no treinamento, na implantação, a gente vê como é que funciona. O importante aqui, a gente vai ver duas coisas: como a gente analisa a posição de cada vendedor e como é que funciona com BI. Por exemplo, vamos pegar aqui o vendedor taxista. O vendedor taxista, ele tinha um objetivo de 127.000. Apuramos até agora 70.000. Se ele continuar deste jeito aqui, ele só vai atingir 120.000 em cima do objetivo dele. Quer dizer, ele só vai chegar a 94% do objetivo. Então, ele não vai bater a meta dele, apesar da empresa chegar a 105%. Mas ele não vai bater, tá? Se ele quiser mudar a história dele, ele tem que partir para o desafio do dia. Se ele vender 6.287 por dia, ele vai conseguir chegar a 100%. Então, essas colunas fazem o seguinte: objetivo, quanto foi apurado, qual é a tendência, qual é o desafio do dia, e se continuar assim, a tendência vai ser ele não bater, tá? A taxista, porque é o seguinte, o nome dele é Passos Dias Aguiar, então por isso que ele é chamado de taxista, tá? Então aqui eu tenho esse objetivo. Vamos passar por vendedor, por exemplo, vamos ver o vendedor presépio. O presépio, depois eu digo por que ele se chama presépio. O objetivo dele era 43.000, ele até agora apurou 28, e se continuar desse jeito ele vai chegar a 48, quer dizer, ele vai bater a meta dele em 11%. Apesar da empresa só chegar a 5%, mas esse vendedor vai chegar a 11% acima da meta. Ok? Então vamos ver agora como é que funciona o BI. Então eu vou pegar agora e vou pegar o supervisor. Eu quero saber como é que está a minha venda, não mais por cliente, mas sim por supervisor. Eu pego o supervisor, solto ele. Então agora eu tenho o vendedor Cuca, a Dilma Rousseff, Escolária, Gal Costa, etc. estão embaixo do supervisor Mussum. O supervisor Mussum vai bater a meta dele em 1% só. Então tem que ver o que vai acontecer aqui. Porque ele não vai conseguir quase não bater a meta. Porque o taxista, ele pesa bastante dentro da cadeia dele. E temos aqui o José das Couves também com 148.000, que também não vai atingir o objetivo. Então está beirando a não bater. E aqui temos o outro supervisor, que é o supervisor Touro Sentado. A gente tem a Branca de Neve, o Cabanhas, a Hillary Clinton, todo mundo embaixo do Touro Sentado. E a gente vê que o Touro Sentado vai bater 23% da meta dele, certo? Então aqui a gente analisa o supervisor e o vendedor, né? E é interessante porque a gente pode brincar com isso aqui. Por exemplo, eu não quero mais o supervisor. Vamos voltar para o vendedor. Eu retiro da visualização, ele volta para cá. Então agora eu queria não mais vendedor. Eu quero analisar os produtos de cada vendedor, por exemplo. Então eu vou pegar o produto e vou arrastar ele para cá. Pronto, aqui eu tenho os vendedores e seus respectivos produtos. Por exemplo, o vendedor aqui, a Dona Irã Barbosa, eu tenho esses objetivos família a família. Quanto ele tem que atingir de cada um desses. Então você vê aqui que ele tem, como o BI mostra, vendedor a vendedor, produto a produto. É só arrastar e soltar onde você quer. Por exemplo, vamos voltar lá no nosso amigo taxista. Eu tenho aqui as famílias dele e onde ele está conseguindo bater
o objetivo e onde ele não está conseguindo. Por exemplo, ele não está conseguindo bater o objetivo em achocolatado, por exemplo. Ele só vendeu 42% do que só vai atingir 42% da meta dele. O Actimel não, o Actimel ele conseguiu vender e passou bastante, chegou a 40% acima da meta dele. Então aqui eu tenho como analisar o vendedor produto a produto em cima do objetivo dele. Eu posso chegar mais longe. Agora eu quero analisar todos os clientes do taxista, como é que estão. Por exemplo, eu não quero mais o produto aqui, vou retirar o produto e vou trazer o cliente para cá, onde eu vou soltar o cliente. Pronto, eu tenho todos os vendedores de novo aqui embaixo. Se eu rolar para cá eu tenho todo mundo, tá? Não, eu quero fazer o seguinte, outra coisa interessante. Eu quero analisar só o taxista. Então eu tiro todo mundo, marco só o taxista aqui, solto. Pronto, eu tô só com o taxista aqui, fica mais fácil. Então aqui eu tô analisando os clientes do meu amigo taxista e onde está. Por exemplo, lembra que eu falei que o sistema calcularia o objetivo cliente a cliente? Então tá aqui, o objetivo cliente a cliente. O açougue bateria nota 10, por exemplo, só vai atingir 79%, enquanto o açougue pastelão vai conseguir 157%. Por quê? Porque foi produto a produto. Eu posso me dar o luxo agora também de saber quais são os produtos que ele está batendo ou não batendo cliente a cliente. Por exemplo, deixa eu só botar aqui multiline para ser mais fácil. Então eu vou arrastar o produto que está aqui e vou colocar aqui. Então eu vou ter vendedor, cliente, todos os produtos desse cliente. Ou então vamos analisar como é que fixa. Pronto, arrastei, soltei, está aqui. Então o taxista que vende para o cliente açougue e bateria nota 10, eu tenho essas famílias de produto e objetivo uma a uma. Então eu vejo aqui, por exemplo, que o Actimel eu bati 17% desse cliente, mas o Activia eu não consegui 100% do meu objetivo. Não vou conseguir, perdão. Não vão conseguir atingir esse objetivo se continuar desse jeito. Então ele tem que vender por dia nesse cliente aqui R$ 6,28 para que eu possa atingir essa tendência aqui, tá? Perdão, tem que chegar a 100% aqui. Então eu tenho que vender isso aqui para suprir essa necessidade. E assim por diante. Então consigo pegar vendedor, cliente, produto a produto, tá? Então vamos voltar o que era antes agora para a gente começar a analisar aquela cobertura múltipla que a gente falou no início, certo? Então vamos lá. Eu estou aqui com os produtos, somente produtos agora. Eu estou continuando analisando a empresa toda, tá? Como é que está isso aqui? Eu posso marcar os produtos, estão todos eles marcados. No caso dos vendedores, eu esqueci de marcar o taxista, dou um ok aqui, pronto, voltou aqui o objetivo de 1.637.000. Então agora eu estou com o objetivo, estou vendo a minha empresa em relação ao produto. A gente tinha visto a empresa em relação ao vendedor, a gente tinha visto a empresa em relação ao supervisor e agora produto a produto. Então vamos voltar o nosso vendedor. Eu vou trazer o vendedor de volta para cá. Não quero mais o meu produto. Vou devolver. Pronto. Então aqui eu tenho os vendedores. E vamos ver a nossa cobertura múltipla. Como é que funciona isso? Eu vou chegar aqui de novo e eu vou trazer o produto para cá. Bom, vocês lembram que nós marcamos 3 famílias como obrigatórias? Então eu vou chegar aqui e vou dizer, eu quero ver só quem é obrigatório. Só quero ver as famílias obrigatórias. Eu dou ok. Olha só que legal. Eu tenho aqui as famílias Actimel, Activia e Danoninho. Vendedor a vendedor. E quanto apurou disso aqui. Só que na cobertura múltipla, lembra? Eu não vou traçar aqui objetivo de valor. E sim de positivação. Quer dizer, eu preciso vender, não importa quanto, eu preciso colocar esses produtos. Além, logicamente, bater o objetivo, eu preciso marcar esses clientes, eu tenho que vender de qualquer maneira. Então, a facilidade que a gente tem aqui é o seguinte, eu vou desmarcar todo mundo aqui. Vou deixar só o objetivo para a gente não perder. E vou deixar somente o percentual obrigatório. Eu vou dar um ok.
olha só, o nosso amigo Adoniran Barbosa, em cima desses produtos, ele só conseguiu 20% em positivar o Actimel, 50% no Active e 49% no Danoninho. Muito ruim. Agora, por exemplo, vamos analisar aqui o Cabanhas. Ele cresceu, ele está positivando esses clientes, perdão, esses produtos aqui, positivando esses produtos em todos os clientes dele. E aí por diante a gente consegue ver isso produto a produto, tá? Então, outra coisa interessante, eu posso tirar o produto daqui e levar ele aqui para cima, para que a gente possa soltar ele aqui. Pronto, legal, né? Então aqui eu trouxe ele da linha e trouxe ele da linha e larguei ele na coluna. Bom, melhor ainda, eu vou chegar aqui agora, não quero mais o objetivo, deixo só quanto eu atingi, quanto o Adoniran Barbosa atingiu de Actimel, Active e Danoninho. Então você vê que, por exemplo, ó, a Gal Costa, o Hamilton, o Felipe Scolari conseguiu 100% de positivação desses produtos. Em compensação, esses outros vendedores não conseguiram. Então você consegue pegar aqui todo mundo, né? Agora você pode chegar ainda e dizer assim: o vendedor, eu preciso positivar esses produtos aqui em todos os clientes. Então preciso saber agora quais são os clientes que eu não positivei esses produtos, para que você, vendedor, possa ir lá e vender. Então como é que eu faria isso primeiro? Eu tenho que pegar agora o cliente e trazer para cá. Então a gente vai pegar o cliente, largar o cliente aqui, pronto. Então a Adoniran Barbosa tem todos esses clientes aqui. Esses são os clientes do Adoniran Barbosa. Então eu tenho, se eu rolar para baixo, eu tenho todo mundo. E quem eu atingi e quem eu não atingi. Por exemplo, eu não vendi Actimel no açougue da Maria. Não vendi Actimel no bar de versão certa. Mas vendi Active e Danoninho. Não importa quanto eu vendi. Eu vendi. Então tenho 100% de Active, 100% de Danoninho e 0 de Actimel. O que corresponde a 66% de positivação neste cliente aqui. Então aqui eu vejo a famosa cobertura múltipla. Quantos produtos nós marcássemos lá no objetivo da empresa, eles apareceriam aqui dessa forma e você veria quanto eu tenho que atingir em cada um deles. E por exemplo, vamos voltar, eu vou trazer o produto para cá e vai ficar mais fácil da gente ver outra coisa, quer ver? Pronto, o açougue da Maria, o Actimel eu não atendi, o Active eu vendi e o Danoninho eu vendi. Mas o que importa nesse momento para o supervisor? Isso aqui é uma ferramenta para o supervisor de vendas, para o gerente de vendas, não é para o vendedor. Então aqui eu traço o que o vendedor tem que fazer e corrigir a rota dele. Então aqui eu tenho, nesse momento dessa análise só importa para mim quem eu não consegui vender, quem eu não atingi. Então se eu chegar aqui, eu não quero ver os atingidos, eu quero ver somente quem eu não atingi. Então dá um OK, pronto, aqui ó, legal. O açougue da Maria eu preciso vender Actimel. O açougue Imperatriz eu preciso vender Actimel. Agora o açougue Recreio eu preciso vender os 3. Então daqui eu consigo traçar todo mundo. Por exemplo, eu quero chegar aqui de novo, eu vou só analisar só o Adoniran Barbosa. Eu desmarco todo mundo, deixo só o Adoniran Barbosa marcado, OK? Então aqui eu tenho tudo isso aqui. Então, por exemplo, eu posso chegar agora aqui e exportar isso aqui para o Excel e dar isso aqui na mão do Adoniran. Se vira, pega o trem das 11 e vai vender esses produtos nesses clientes aqui que estão devendo nessa positivação, tá? Então aqui eu posso pegar isso daqui e mandar para o Adoniran Barbosa esses clientes que ele tem que positivar, e com isso ele vai conseguir melhorar a cobertura múltipla dele que foi traçada no início, OK? Então com isso a gente viu o objetivo, o que falta, o que não falta, como é que pega, como é que não pega, como é que você analisa os produtos que você marcou como obrigatório e de que forma você pode auxiliar no vendedor a corrigir a meta de cada um deles. Bom, meu nome é Alexandre Lobo, meu e-mail está aí na tela, então qualquer dúvida ou qualquer sugestão
é só entrar em contato e a gente tentar acertar. A gente está traçando um objetivo mais depurado a partir de agora, que vai ser um objetivo por peso e por preço médio. Então, consequentemente, a gente vai ter o objetivo de faturamento, de volume e, consequentemente, de preço médio. Por exemplo, o vendedor pode bater o objetivo dele de faturamento, ou ele pode bater o objetivo dele de volume, mas não consegue fazer um bom preço médio. Então, o próximo objetivo que a gente vai estar traçando vai ser em cima dessas três grandezas, que é faturamento, volume e preço médio. Repetindo, é só entrar em contato e muito obrigado.